Fala galera, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje, a aula de hoje é sobre o Fordismo. Vamos então entender um pouco sobre o Fordismo? Vamos lá! Então, mas antes de começar essa aula em si, eu quero fazer aqui um apanhado tentando te explicar ou tentando trazer à tona tudo que vem à cabeça quando você ouve a palavra Fordismo. O que vem na sua cabeça quando você ouve Fordismo? Eu diria que a primeira coisa que vem na sua cabeça são as empresas Ford, certo? Tem a ver? Lógico que tem a ver. As empresas Ford ou Ford Motor Company foram criadas justamente por um homem chamado Henry Ford. Então, quando você pensa em Fordismo, automaticamente você pensa nas empresas Ford e você pensa no Henry Ford, que é o criador, né? O seu principal, o seu fundador, o mecânico Henry Ford. Na época ele era mecânico, quando ele criou. Então, o que mais você pensa quando você pensa em Fordismo? Você pensa em carros, correto? Você pensa em carros. Você também pensa em linha de montagem, ok? Tanto que você pode perceber no nosso desenho que é um carro sobre uma esteira. Por que o carro sobre uma esteira? Porque os carros eles eram montados na época do Fordismo, por Henry Ford, nas suas empresas, nas suas fábricas, eles eram montados em cima de esteiras, porque as esteiras iriam passando as peças e essas peças iam chegando até os operários. Por falar nisso, quando você fala de Fordismo, você também lembra de operários, de trabalhadores. Quando você fala de Fordismo, também é comum você lembrar da jornada de 8 horas por dia. Se hoje você trabalha 8 horas por dia, é por causa desse cara aqui, Henry Ford. Ele que instituiu essa jornada de trabalho. Você também lembra, quando você lembra de Fordismo, você também vai lembrar de salário. Salário de $5 por dia. Isso foi basicamente, no salário da época, o dobro do salário que era pago para o cidadão americano. Então começou a ser pagado $5 por dia. Então antes ele se pagava $2,50. Ford aumentou muito o salário dos trabalhadores da época. Você também pensa, quando você lembra de Fordismo, você pensa também em produção em massa. Quer dizer, produzindo muitos carros ao mesmo tempo, ok? E quando você pensa em Ford, você pensa em uma das maiores empresas do mundo, se tratando de automóveis, certo? Então, beleza. Então, quando eu falo de Fordismo, eu lembro de todas essas coisas. É importante você ter isso em mente, porque agora nós vamos começar a detalhar o que é o Fordismo, dando uma introdução, falando do contexto em que se inseria, falando um pouco de Henry Ford, falando um pouco de tudo que venha a ser interessante para o estudo desta aula. Beleza? Então agora que a gente já deu um apanhado geral aqui, vamos começar a aula em si. Vamos começar a aula sobre Fordismo em si. Muito bem, eu falei para vocês que o Fordismo, ok? O Fordismo, ele lembra de linha de montagem. Por isso eu desenhei aqui para você um carro sobre uma esteira. Porque era assim que os carros eram produzidos, sob esteiras. E as esteiras iam levando as peças dos carros que iam passando por determinados funcionários. E cada funcionário tinha uma função. Um colocava roda, outro colocava motor, outro colocava carroceria. Enfim, cada um tinha uma função dentro do Fordismo. Então, fazendo uma introdução rápida, o que é o Fordismo? Bom, o Fordismo é um sistema de produção em massa, ok? Sistema de produção em massa. Qual era o objetivo? Por que produzir em massa?
Por que produzir carros em larga escala? Qual é o objetivo disso? Bom, o primeiro objetivo é baratear, certo? É baratear os custos, ok? E qual era o outro objetivo disso? Ora, aumentar a produção, certo? E um outro objetivo ainda que tínhamos aqui no Fordismo era principalmente aumentar os lucros, certo? Então aqui nós temos o Fordismo e temos que ele é um sistema de produção em massa que tenta baratear os custos dessa produção, porque quanto mais em massa você produz, em maior quantidade você produz, mais barato fica produzir cada peça unitária, certo? O objetivo é aumentar a produção, é aumentar os lucros. Esses são os objetivos do Fordismo. Agora, qual era o foco desse sistema? Qual era o foco? O foco do Fordismo? Ora, o foco do Fordismo era o setor de automóveis, mais especificamente carros, beleza? Agora, quem foi que estava por trás desse sistema? Quem ali idealizou esse sistema? Ora, foi um carinha chamado Henry Ford. Se hoje você vê carros Ford na rua, é porque Henry Ford começou essa produção em massa de carros lá no passado. Mas quem foi Henry Ford? Bom, esse cara, ele viveu aí entre 1863 e 1947. Foi aqui que ele morreu, nesse ano que ele morreu. Certo? Então ele viveu aí 84 anos aproximadamente. Beleza? Esse tal de Henry Ford, ele era um mecânico. Esse tal de Henry Ford, ele foi quem aperfeiçoou a linha de montagem. A linha de montagem foi algo que já existia, tá bom? A produção em massa, ela ainda não existia, mas a linha de montagem já existia. Assim como já existia os princípios de teoria científica, como Frederick Taylor, já existia tudo isso aqui. Esse Henry Ford, ele não criou o carro, ele não criou a linha de montagem. Ele simplesmente aperfeiçoou essa linha de montagem de tal forma que ela surtiu um resultado extraordinário no capitalismo da época, na economia dos Estados Unidos daquela época e do mundo todo, por conta desse cara ter aperfeiçoado a linha de montagem. Esse processo aqui de levar as peças, enquanto os operários vão montando o carro, cada um fazendo uma parte do serviço, isso foi um aperfeiçoamento de organização que não existia na época e proporcionou um grande avanço na produção, não só de carro, mas um grande avanço na produção de petróleo, um grande avanço na produção energética do país, na produção têxtil do país, enfim, até ramo de alimentação, tudo que tinha a ver com gasolina, tinha a ver com motor, rádio, tudo isso nessa época, por conta desse aperfeiçoamento da linha de montagem que Henry Ford fez, idealizou, houve um crescimento de tudo quanto era produto, não só de carro, não só do setor automobilístico. Então esse cara, ele é o fundador da Ford Motor Company, ou a Ford, como você conhece hoje, né? Não sei se você tem um carro Ford, se alguém da sua família tem um carro Ford, mas o carro Ford vem da empresa Ford Motor Company, fundada por Henry Ford, beleza? Então a gente já sabe que o Fordismo, ele é um sistema de produção em massa que tenta baratear os custos,
aumentar a produtividade e aumentar os lucros. E sabemos que Henry Ford é o seu fundador, seu idealizador. Por isso, Fordismo, porque vem de Ford. Sabemos que ele era mecânico, que ele aperfeiçoou a linha de montagem, fundou a empresa Ford e morreu em 1947, tendo nascido em 63. Agora, nessa época aqui em que tudo isso surgiu, era mais ou menos ali 1914. Então, eu posso te dizer que existia um contexto, ok? Existia um contexto dentro disso tudo. Qual é o contexto dessa época? Bom, o ano era mais ou menos ali 1900, tá? Mas vou colocar aqui 1914, 1913, tá? Foi quando ele começou com essa história de produção em massa, né? Apesar de ele já ter tido uma empresa antes, ele já ter tentado, até ter falido uma pequena empresa antes que ele tinha começado, e já ter começado um pouco antes, mas em 1914 que a coisa começou realmente ali a se iniciar com um certo corpo, ok? Então nessa época nós estávamos também ali dentro de um período de revolução industrial. Isso significa que nós tínhamos muitas fábricas nascendo e crescendo, tínhamos muitas fábricas. O setor econômico, ele era composto basicamente por operários que trabalhavam nessas fábricas, e nessa época existiam pouquíssimos carros, eram poucos carros. Por que poucos carros? Ora, porque nessa época um carro para ser produzido demorava ali entre 1 a 3 semanas. 1 a 3 semanas. E esses carros eles eram produzidos de maneira artesanal. O que significa? Significa que vários engenheiros, várias pessoas se uniam para fazer um carro de forma completamente manual, completamente artesanal. Então demorava ali para produzir um carro de 1 a 3 semanas, justamente porque essa produção era completamente artesanal. Então dentro dessa época já existiam os carros? Já existiam os carros. Alguém já tinha inventado o carro. Já existia a linha de montagem? Já existia a linha de montagem. Então o que Henry Ford fez? Ele simplesmente aperfeiçoou a linha de montagem para que os carros fossem produzidos em massa. Ou seja, em vez de produzir um carro que demorasse entre 1 a 3 semanas para ser produzido, esse carro então passaria a ser produzido no começo da jornada. No começo, quando Henry Ford começou a fazer tudo isso, ele era produzido um carro em 13 horas. Então esse carro aqui demorava 13 horas só para ser produzido. Mas lá pela década de 1920, um carro era produzido em 24 segundos. Só para você ver, um carro que quando era produzido artesanalmente durava 1 a 3 semanas, né? 2 a 3 semanas. Ele passou a ser produzido em 24 segundos. Por quê? Porque Henry Ford desenvolveu um aperfeiçoamento da linha de montagem e começou a produzir em massa. Ok? Beleza. Mas por quê? O que era diferente, né? Como assim ele aperfeiçoou a linha de montagem? Bom, o Fordismo trouxe uma inovação muito grande no que diz respeito a esse sistema de produção dessa época. Então, ele trouxe uma inovação técnica, ok? Uma inovação técnica. E também trouxe uma inovação na organização do trabalho, na forma de organizar o trabalho. Ora, por que inovação técnica? Por que inovação técnica? Bom, é simples. Primeiro, porque a partir do momento que Henry Ford ele começa a ter essa ideia de produção em massa, aperfeiçoar a linha de montagem, ele traz para a produção as esteiras e traz também para a produção grandes máquinas. Essas esteiras e essas máquinas, elas passaram a ser operadas pelos funcionários, pelos trabalhadores, pelos operários, né? Então,
ele traz essa inovação técnica, trazendo uma nova forma de automação dentro do que era feito anteriormente. Só que não foi só a parte técnica de tecnologia, não foi só nova tecnologia que ele trouxe. Ele também trouxe uma forma de organização. Por quê? Porque a partir do momento que Henry Ford idealizou tais coisas, ele começou a organizar o trabalho em cadeia. Como assim um trabalho em cadeia? O trabalho em cadeia é um trabalho em que cada etapa se executa uma função. Então, eu posso dizer que houve uma divisão por função dentro do trabalho. Veja que é uma nova forma de organizar, ok? Era uma nova forma de pensar em como fazer a produção daqueles produtos. Tanto que, a partir desse momento, até então, até o Fordismo, o operário ele tinha que ir até o trabalho. Se ele quisesse montar um carro, ele tinha que ir até o carro, ele tinha que rodear o carro, montar cada peça no seu lugar. Então ele ficava rodeando o carro, indo em determinados lugares para pegar determinadas peças, voltando para continuar montando o carro. Então o operário ele se locomovia muito. Mas a partir dessa nova organização, que foi uma inovação trazida pelo Fordismo, agora as peças, elas é que iam até o operário. Então, a partir desse momento, por conta dessas esteiras, por conta dessas máquinas, por conta de várias coisas que aconteciam, vários equipamentos, esse trabalho ele passou a ser, o operário deixou de ir até o trabalho e o trabalho começou a ir até ele. O operário deixou de ir até as peças para pegar essas peças e as peças passou a vir até eles. Tanto que naquela época, existiam grandes esteiras que ficavam no centro, onde os carros iam passando, mas também existiam esteiras que ficavam em cima dos operários que ia fazendo um rodízio de peças. Então essas peças iam passando, e aí o operário só estendia a mão, pegava a peça que ele precisava e aí ele ia e montava o carro da maneira que era necessária, dependendo de como o trabalho tinha sido organizado. Então o Fordismo trouxe essa inovação para no que diz respeito ao trabalho em si, dentro das fábricas, a produção em massa dos automóveis. Agora, tinha um grande problema. Olha, o que ele fez? Ele criou um sistema que fazia com que o trabalho do operário ficasse muito repetitivo. Então, eu vou até puxar aqui uma setinha, que eu vou te falar do operário. O operário dessa época, ele tinha um trabalho onde ele tinha que sempre fazer a mesma coisa de forma totalmente repetitiva. Então o trabalho do operário dessa época era muito repetitivo. Se você estudou, se você viu os outros vídeos sobre administração científica que nós temos aqui na nossa área de membros, você viu que Taylor ele fez os operários se tornarem tão especializados que eles faziam tarefas monótonas, tarefas repetitivas. O Fordismo está dentro da teoria científica. Henry Ford ele usou os princípios de Taylor, ele usou os princípios da teoria científica. Então o operário também fazia trabalho repetitivo, o operário também fazia trabalho monótono. O operário ele era infeliz. Apesar dele trabalhar 8 horas por dia, apesar de ele trabalhar 8 horas por dia e de ganhar $5 por dia, que na época $5 por dia era mais do dobro do que um trabalhador comum ganhava. Henry Ford conseguia pagar esses $5 porque esse sistema de massa dele aumentou tanto a produção que reduziu tanto o custo, aumentou tanto o lucro, que ele podia pagar o dobro para os funcionários dele. Então ele pagava o dobro, porque era uma forma de incentivar. Se você estudou teoria científica, você lembra da parte que nós falamos de homo econômicos, que o homem
ele trabalha só por dinheiro. Esse é o pensamento do Taylor, o pensamento do Ford também. O pensamento dos teóricos da administração científica fala que a única coisa que motiva o homem a trabalhar é o dinheiro. Então, Ford começou a pagar $5 por dia para cada operário. Só que esses caras antes, eles também trabalhavam de 10 a 12 horas por dia. Há casos de operários que trabalhavam 16 horas por dia. Então, Ford ele reduziu para 8 horas por dia quanto esse cara trabalhava. No entanto, é importante que você entenda o seguinte: era 8 horas por dia que um operário trabalhava, mas existiam 3 turnos de trabalho. Então, o trabalho do operário dentro do Fordismo, dentro das fábricas de Ford, ele era sempre contínuo. O trabalho nunca parava. 24 horas por dia a fábrica estava produzindo. 8 horas de manhã, 8 à tarde, 8 de madrugada, 8 horas por dia. As 24 horas do dia eram divididas em 3 turnos de 8 horas por dia. Certo? Então, era um trabalho contínuo. Aliás, trabalho contínuo é até uma característica interessante do Fordismo, tá? Trabalho contínuo, trabalho em cadeia é uma característica do Fordismo. Por falar em características do Fordismo, vamos falar um pouco das características do Fordismo. Você vai ver que nós já falamos bastante delas aqui, mas vamos começar aqui a tratar realmente como características, tá bom? Então, uma das primeiras características do Fordismo é essa que eu acabei de falar. O trabalho, ele é contínuo, ou seja, não para. O trabalho dentro do Fordismo, das fábricas de Henry Ford, não parava. O tempo todo produzindo carro, porque quanto mais se produzia, menor o custo ficava e mais ele conseguia colocar isso no mercado, certo? Uma outra característica do Fordismo era que esse trabalho ele tinha uma integração vertical. O que significa essa integração vertical? Significa que Ford ele produzia tudo. Quando se fala de integração vertical, marketing vertical dentro de uma empresa, significa que ele produz tudo, a empresa produz tudo. Então Ford produzia desde a borracha até o carro completo. Ele tinha uma fábrica só de seringueira, uma fazenda, né? Ele tinha uma fazenda só de seringueira, onde ele produzia a sua própria borracha. Então eles não tinham, a Henry Ford na época do Fordismo, ele não tinha terceirizados, ele não tinha fornecedores, que ele pegava peça de um, peça de outro. Não, ele não tinha isso. Então, ele produzia tudo. Quando se fala que ele produzia tudo, era integração vertical. Mas também havia a integração horizontal. O que significa essa integração horizontal? Bom, a integração horizontal era porque, imagina o seguinte, imagina que Ford, ele estava produzindo ali por dia 800 carros. Chegou um ponto que ele produziu 800 carros por dia e isso foi aumentando tanto que ele chegou a produzir 2 milhões de carros por ano. Então é muito carro todo dia. Como é que esse cara vai pegar esses carros e distribuir pelo país inteiro, pelo mundo inteiro? Ora, de forma horizontal, ou seja, quando eu falo de integração horizontal, eu estou falando de vários centros de distribuição. Então, Ford, ele tinha um centro ali nos Estados Unidos, em várias cidades, ele tinha um centro em outro estado dos Estados Unidos, em outro país, e tinha vários centros de distribuição. Então, o que acontecia? Cada um desses centros, o produto era enviado para esses centros, para serem distribuídos até a população, até chegar ao consumidor final. Então, quando se fala de integração horizontal, se fala disso, de ter vários centros de distribuição para o carro poder chegar até a população. Então, é uma característica do Fordismo, ok? E uma outra característica do Fordismo era o uso de máquinas. Então, havia um uso de máquinas pesadas, tanto que os investimentos, por conta de tantas máquinas, os investimentos eram altos.
Era uma outra característica do Fordismo. Então, você já começa a entender aqui muita coisa que acontecia. Se tudo aqui que eu estou mostrando para você é basicamente todo o estudo do Fordismo. Dificilmente alguma coisa importante vai ficar de fora dentro disso que eu estou te mostrando agora. Agora, como Ford conseguia produzir em massa, baratear custo, produzir um carro a cada 24 segundos... Como esse cara conseguiu aperfeiçoar a linha de montagem? Bom, para isso acontecer, ele tinha princípios. Como assim? Como assim princípios? Né? Você deve estar aí se perguntando e tal. Como assim princípios? Bom, existiam 3 princípios. Eu vou até elencar aqui que são 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da intensificação. O segundo princípio é o princípio da economicidade. E o terceiro princípio é o princípio da produtividade. Ora, como assim? O que é cada um desses princípios? São os princípios que ele usava para conseguir dar conta de produzir tanto carro de uma maneira tão rápida. Intensificação, ele dizia o seguinte: quando se fala de intensificação, se fala de tempo. Então, Henry Ford, ele trabalhava com o tempo. Quer dizer, olha, a gente tem que produzir rápido. A nossa linha de montagem, ela tem que dar conta de tudo isso. Então, eu preciso que o trabalho ele seja organizado de tal maneira que a produção seja muito rápido. Se o trabalho não for intensificado, não for rápido, não tiver um tempo adequado, então não vou conseguir produzir em massa. Então, o primeiro conceito, o primeiro princípio do Fordismo, para que tudo isso fosse possível, é a intensificação. O segundo princípio é a economicidade e já tem a ver com os estoques. Tem a ver com os estoques. O que isso significa? Significa que o Henry Ford, ele queria que houvesse uma economia nos estoques. Quer dizer, a matéria-prima não pode ficar muito tempo parada. A matéria-prima não pode ficar muito tempo ali, chegou na fábrica e fica lá um tempão até poder se transformar em carro. Não. Essa economicidade diz respeito a eu pegar essa matéria-prima que chega dentro da fábrica e logo transformar essa matéria-prima em um carro. Eu tenho que pegar a borracha, tenho que pegar a lataria, eu tenho que pegar tudo que chega e tenho que transformar logo isso em um carro. Então é o princípio de economicidade. Vamos manter os estoques baixos. Nada de ficar estoque guardado ali na empresa, não. Chegou, vamos logo usar, e vamos logo fazer e vamos logo botar na praça para ser vendido. Tanto que os carros de Ford, a matéria-prima costumava chegar no sábado e toda a matéria-prima que chegava no sábado já saía na terça-feira em forma de carro. Então, quer dizer, era chegando e produzindo e saindo. Chegava a matéria-prima, produzia, transformava em carro e saía, né? Você pode estar pensando o seguinte: mas não era um carro em 24 segundos? Então, essa matéria-prima não tinha que chegar e ser produzida em 24 segundos e sair? Não. Um carro era produzido em 24 segundos, mas as matérias-primas que chegavam dentro das fábricas para se transformar esse carro não produziam só um carro. Então chegavam toneladas e toneladas e toneladas de borracha. Toda essa borracha tinha que sair rapidamente, mas não necessariamente em um carro, porque não faz sentido. Chegava e existia uma média de 4 dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça. Né? Sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias. 3 a 4 dias para que toda essa matéria-prima que chegasse no sábado saísse na terça. Então, era uma questão mesmo de manter os estoques o mais baixo possível, já sair queimando tudo, já sair vendendo tudo, transformando em carro e vendendo. Era um princípio do Fordismo. E outra coisa, outro princípio é o princípio da produtividade, que é basicamente que a produtividade não tem muita coisa para falar. Produtividade é simplesmente pegar e produzir o mais rápido possível. O trabalhador ele tinha que ser produtivo. Tanto que Ford ele até criava uma espécie de competição
por exemplo, ele chegava com... Ele em si, mas ele incentivava isso. Os seus funcionários, seus supervisores chegavam até os negros que trabalhavam nas fábricas e bolavam uma competição entre os brancos, mas era uma competição informal. Então ele chegava com os pretos e falava: olha, se você não produzir, tem um branco lá da outra cidade que ele vai querer produzir e você vai ser demitido. Depois ele chegava com um branco e falava: se você não quiser produzir, tem um preto, tem um negro, tem um afro-americano lá da cidade tal que ele vai querer produzir. Então você vai ser demitido. Então ele meio que bolava essa competição ali entre eles, para que houvesse uma produtividade maior, para que o princípio da produtividade fosse alcançada, tá bom? Bom, eu dei um corte aqui no vídeo rapidinho, porque quando a gente estava gravando, deu um erro aqui na gravação. Então eu já tinha até gravado outras coisas e acabou que não estava gravando, aí já estava escrito aqui, então eu vou só voltar aqui para você compreender. Houve um momento em que houve um declínio na Ford, no Fordismo. Esse modelo fordista, ele começou a decair, ele começou a não dar mais certo. Por que houve esse declínio? Porque em 1970 começaram a surgir outras empresas, principalmente General Motors. Aí também surgiu uma empresa chamada Toyota, né, com seu toyotismo, produção enxuta. E aí o que aconteceu? Com o surgimento de outras empresas, então o Fordismo começou a não dar mais certo, porque ele era um sistema muito rígido. O Fordismo era um sistema rígido. Como assim rígido? Bom, eu escrevi aqui, olha, Henry Ford ele dizia o seguinte: você pode comprar qualquer carro de qualquer cor, desde que seja preto. Como assim eu posso comprar qualquer carro desde que seja preto? Né? Era porque o nosso amigo aqui, Henry Ford, ele não queria que outro carro de outra cor fosse produzido, porque a cor preta demorava menos tempo para secar. Então ele conseguia produzir mais carro em menos tempo se ele pintasse de preto. Se ele pintasse de outra cor não dava certo. Tanto que nessa época só existia o modelo T. Essa época só existia o modelo T de carro. Não existia outros modelos. Apenas o modelo T. Então Ford só fabricava um modelo de carro com uma cor. E aí essas outras empresas que foram surgindo te davam mais opções de cores, mais opções de personalização. E aí começou a cair as empresas Ford, né? A partir de 2007, em 2007 a Toyota se transformou na principal montadora do mundo, né? Ultrapassou a Ford. Ford morreu mesmo em 2007. Ford, diga-se, um sistema fordista de produção, como era conhecido, como maior, como pioneiro, ele caiu em declínio total em 2007, mas ele começou em 1970 a perder todo o mercado que ele tinha. Então, apesar de que o nosso amigo Henry Ford colocou mais de 15 milhões de carros no mercado, fez toda uma revolução, porque através desse sistema aqui de esteira, desse sistema de linha de montagem, através de tudo isso aqui, foi que muitos outros produtos foram crescendo, né? Produtos da área de alimentícia, na área energética, por exemplo, como esse Henry Ford criou um monte de carro. Ora, se tem um monte de carro, precisa de muita gasolina. Então o setor energético cresceu. Ora, se tem um monte de carro, vai precisar de ferrovias maiores, melhores, em maior quantidade. Então, por conta da produção em massa de carro, novas rodovias foram surgindo. Então, foi um crescimento assim enorme, Tudo ocasionado graças ao modelo fordista daquela época, que conseguiu fazer com que o capitalismo crescesse. Eles produziam carros que os próprios operários podiam comprar. Então ele começou a produzir carro para o próprio operário comprar. É como se fosse algo sustentável. O Ford paga o operário compra o carro. Entendeu? Como se fosse algo sustentável. E também aqui nessa época surgiu o sistema de pagar em parcela, né? O carro custava, nessa época, custava $170, se eu não me engano. E o trabalhador ganhava $5 por dia. Então $5 por dia durante 30 dias, vou supor que ele trabalhasse todo dia, que eu acho que não era o caso, mas vamos supor, dá $150. Então, quer dizer, um carro custava 170.
o salário dava aproximadamente 150. Então, quase um mês de salário ele conseguiria comprar um carro. Se parcelasse, então, ele conseguia comprar de boa um carro. Então, ficava uma economia sustentável. Isso que fez com que muita coisa fosse crescendo dentro dessa época. Muitos setores começassem a ser automatizados. Essa linha de montagem aperfeiçoada saiu apenas do setor automobilístico, do setor automotivo, e começou a ir para tudo quanto é lugar. Começou a ir para a parte de fazer biscoito, começou a ir para a parte de rádio, começou a ir para a parte de gasolina, começou a ir para a parte de tudo. Tudo começou a ter uma produção em massa com aperfeiçoamento da linha de montagem criado por Henry Ford. Se houve uma explosão, né, uma época chamada de anos dourados, né, que aconteceu ali depois da Segunda Guerra Mundial até aproximadamente 1967, foi por causa do modelo fordista, que veio naquela época e possibilitou toda essa base para o crescimento da economia. Então, é isso aí. Eu espero que essa aula demorou, tá? Demorou pra caramba, mas foi uma aula completa. Tudo que você viu aqui de Ford, a gente tentou falar aqui, sendo que ainda tem o PDF dessa aula, ainda tem o áudio dessa aula, ainda tem os exercícios dessa aula, que é para você fixar bem esse assunto, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, se você não compreendeu, você pode mandar um comentário aí para o meu e-mail, admalanribeiro@gmail.com. E é isso aí, você pode também comentar abaixo do vídeo. A gente se vê na próxima aula. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.